queria perceber como é que foi o seu primeiro julgamento. Se recorda. O meu primeiro julgamento, que eu me recordo, foi exatamente uma oficiosa. E foi uma oficiosa, eu lembro-me por acaso bem disso, foi na Boa Hora. A Boa Hora é um tribunal com muita piada, porque tinha péssimas condições, era muito quente no verão, muito frio no inverno, mas as salas eram salas com uma grande dignidade, o edifício era um edifício também de porte impressionante. Bom, e eu creio que na minha primeira oficiosa, que foi aí precisamente, eu fui nomeado para o ato. Portanto, eram arguidos que iam começar a ser julgados, salvo erro, o processo era um processo de tráfico de droga, acho que sim. E, portanto, tinham um oficioso que na altura faltou e o tribunal nomeou-me para o ato. E os arguidos, na altura, até mostraram uma certa relutância em ter um oficioso. O advogado não serve para nada e tal, nós nem precisamos. Houve um, eram vários. Houve um que até disse, até prefiro não fazer com advogado. E o juiz disse, não, juízo coletivo, era um tribunal coletivo. Disse, não senhor, tem que ter advogado, nós não podemos iniciar o julgamento sem ter o advogado. E a primeira coisa que eu fiz foi uma coisa que causou estranheza aos arguidos e causou, enfim, algum incómodo ao tribunal, porque o tribunal queria despachar o julgamento, que foi dizer que, como tinha sido nomeado na hora para o ato, tinha que ter tempo para analisar o processo. E lá me deram uma hora e pouco para analisar o processo, para ver a acusação, no fundo não deu para muito mais do que isso e tal, mas porquê? E aquilo causou estranheza ao tribunal, por um lado, porque normalmente o oficioso que aparecia a substituir o outro começava o julgamento e depois logo se via, e também causou estranheza aos arguidos que no fim da intervenção, mesmo aquele que estava mais relutante em ter advogado, depois até veio agradecer porque gostou das intervenções e das perguntas feitas às testemunhas e por aí fora. Mas foi, enfim, na altura era assim, éramos um bocadinho lançados às feras e eu nessa altura ainda estava a acabar o estágio. Precisamente porque mesmo na segunda fase de estágio, um estagiário podia fazer patrocínio oficioso mesmo perante tribunal coletivo. Como vêem, portanto, era um crime punível com penas elevadas, como ainda hoje é, e não havia problema nenhum em ser estagiário. Mas nessa altura ainda era pior, porque em comarcas mais pequenas, onde não houvesse advogado disponível, sendo obrigatória a assistência de defensor, o que é que o tribunal fazia? Nomeava, por exemplo, o notário. E se o notário não estivesse disponível, nomeava um funcionário para fazer a defesa dos arguidos. Portanto, isso acontecia. E aconteceu em muitos casos, não é? Felizmente hoje já não é possível, mas não se esqueçam que estamos a falar, eu aqui estaria a concluir o estágio, portanto estou a falar aí de 92, em 92 ainda era assim, não é? Felizmente mudou.